Exatamente, minha linda, eu tô gravando esse vídeo na baixa resolução da noite pra te falar uma coisa, que o PBL é horrível, eu odeio ele. Mas se você ainda não conhece ele, eu vou explicar ele na prática como ele ocorre. Aí você vai entender o porquê ele é horrível também comigo. Esse é o último vídeo da primeira fase do canal. Gente, quando você entra numa faculdade de PBL, provavelmente o diretor, a pessoa da coordenação da faculdade, as pessoas que estão envolvidas na coordenação da faculdade vão falar algo em torno disso aqui pra você. Bem-vindos à nossa faculdade. A nossa faculdade é um pouquinho diferente, se é que vocês me entendem. Você está acostumado com o professor montando slide para dar aula para você. Ele, o professor, fica lá na frente da sala. Vocês ficam sentados, enfileirados, um atrás do outro, vendo o professor se desdobrar, se esgoelar, falando de um assunto. Na nossa faculdade, isso não vai acontecer porque o professor não dá aula. Você que corre atrás do assunto, você vai entender melhor quando você já estiver no nosso método, o método do PBL. Aí pronto, tu já pensa logo, puta que pariu, o que foi que eu fiz? No seu primeiro dia com o método, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vamos imaginar que são 30 pessoas na sua turma, 30 pessoas. O professor vai dividir a sua turma em 2 ou 3 partes. Aí cada parte vai ficar com 10 ou 15 alunos, dependendo se for 2 ou 3. Cada parte separada da sua turma vai ser conduzida para uma sala, tipo um marujo, um prisioneiro indo para a prancha do navio, para cair na boca do crocodilo. Você entra na sala com aquelas 10 pessoas e você vai ver o seguinte. Tem várias cadeiras ao redor de uma mesa redonda. Quando você sentar, você vai receber um papel tipo esse aqui, mas pode variar. O professor pode te receber com um slide, pode te mostrar um vídeo, pode te contar uma história, mas geralmente é isso aqui, ó, eles dão um papel. Pelo menos comigo foi assim. Esse papel aqui, ele contém um problema. Sabe aqueles problemas de matemática? Larissa comprou 6 maçãs, deu 2 para sua irmã Amanda, com quantos ela ficou? Pois é esse tipo de problema que vem nesse papelzinho, vou ler para vocês. Matheus é um atleta de triatlo há pelo menos 12 anos. Esse ano, porém, durante sua preparação para correr em uma maratona no mês de outubro, esse ano, Matheus vem relatando o problema que lhe vem incomodando: dores musculares espalhadas pelo corpo e perda de rendimento. O maratonista procurou um especialista na área que ele recomendou que parasse de maratonar. Ele não seguiu os conselhos e teve muitas pioras no seu rendimento. Entenderam? É esse tipo de problema. Esse aqui é de uma faculdade de ciências da saúde, mas depende da sua área. Tá bom, agora que você leu a situação problema que é contida nesse papelzinho, o que vocês vão fazer? Vocês que estão num grupo de 9, 10, 15 pessoas, vocês vão ter que identificar quais são os problemas existentes nessa situação problema maior, e vocês vão ter que elaborar um monte de hipóteses para tentar explicar o que está acontecendo. Por que ele está sentindo dores musculares e perda de rendimento? A conduta do especialista em relação à situação do maratonista foi correta? O que dá para fazer em termos terapêuticos para melhorar, para resolver a situação dele? Dá para resolver por completo? O fato dele ser um atleta de triatlo há pelo menos 12 anos influencia? É coisa assim, tá, gente? Essas são as perguntas, né? Os problemas que eu identifiquei. Agora você vai ter que gerar as suas hipóteses para tentar explicar. Isso no mesmo dia, tá, gente? Vamos imaginar que você recebeu esse papel na segunda e você vai ter que fazer tudo isso junto com o grupo na segunda-feira. Você vai ter que identificar os problemas, gerar hipóteses, e depois que vocês discutirem, isso pode demorar mais 2 ou 4 horas, vocês vão ter que fazer um resumo de toda a discussão que vocês fizeram e identificar os pontos mais importantes. Por quê? Porque identificando os pontos mais importantes, vocês vão fazer tópicos de pesquisa. Fazendo esses tópicos de pesquisa, vocês vão acabar com a reunião de vocês que vocês fizeram nessa segunda-feira, né? E vocês vão ficar pesquisando esses tópicos que vocês fizeram ao final dessa reunião por dias ou até uma semana no máximo. Pesquisar em artigos, revistas científicas, as melhores respostas e explicações para esse fenômeno. Porque depois de alguns dias, depois de 4, 5 ou até mesmo uma semana, vocês vão ter que se reunir novamente, dessa vez apresentando referencial teórico pesado de artigos científicos, livros, para tentar explicar, baseado em evidência, o que aconteceu e o que pode ser feito em relação a isso. Aquela primeira reunião é chamada de sessão de abertura, e essa reunião depois que vocês pesquisaram com artigos e tudo mais, é chamada de fechamento. Essas faculdades que possuem metodologia ativa, gente, isso acontece toda semana. E toda semana você tem que pesquisar o máximo que você puder várias situações, problemas que vão vir todas as semanas.
Entenderam, gente? O significado da abreviação PBL vem do inglês Problem Based Learning, que significa aprendizado baseado em problemas. Agora vocês entenderam a situação? Meu Deus, é tipo um trabalho em grupo? É, meu amor, é tipo um trabalho em grupo. Todas as semanas do semestre? Não todas. Vamos imaginar que você tem 15 semanas no seu semestre. São apenas 12, 11, 10 semanas, no máximo. 10 semanas tendo PBL. E vocês só têm isso? Vocês não têm aula? Não. Geralmente pode acontecer palestras no máximo 2 vezes por semana e tudo é muito ativo, viu? Esse modelo PBL é exemplo de metodologia ativa, ou seja, o aluno que vai fazendo o seu próprio aprendizado. Normalmente ele vem junto com a aplicação de outras metodologias, como TPL, Morfo e dentre outras radiações que merecem outro vídeo para serem comentadas. A minha opinião é de que o método é controverso. No PBL, os alunos são avaliados nas sessões de abertura e fechamento, e em notas que, se somar os dois momentos, dá 10. A nota final do semestre é a soma de todas as notas das tutorias que tiveram no semestre e é tirada uma média entre todas elas, uma média aritmética simples. Logo, é muito importante a nota que você tira em cada tutoria, e apesar de haver um grupo, a nota é individual. Como nós sabemos que isso vale notas curriculares e essas notas ao final do curso são importantes para processos seletivos e graus acadêmicos, cria-se um clima muito competitivo entre os alunos. Basicamente, os critérios para avaliar o aluno são proatividade, geração de hipóteses e conhecimento prévio na abertura, e proatividade e riqueza do material exposto no fechamento. Logo, os alunos acabam competindo para falar. Muitos se atropelavam, principalmente nos anos iniciais em que o método era aplicado. Não havia nada que o tutor ou professor poderia fazer para isso, já que a postura necessária para uma sessão de tutoria exige um processo consideravelmente longo de aprendizado. Muitos conflitos são gerados nas sessões de tutoria porque muitos falam muito mais do que deveriam, além de alguns manifestarem um certo tom de arrogância quando outra pessoa aparentemente não acompanha o nível da discussão, dentre outros fatos. Fora também que o aluno chamado relator geralmente é o que mais se lasca. Esqueci de dizer, a tutoria também acontece por intermédio de 2 alunos, escolhidos aleatoriamente. O relator, que escreve tudo o que foi falado e sintetiza o conteúdo da reunião, e também precisa falar, esse aluno também precisa falar, e o coordenador, que organiza a vez de todos falarem na reunião. Muitas pessoas atestam que há uma hipocrisia na aplicação desse método, já que como eu vou assegurar que todos os alunos possuem internet para buscar os materiais necessários para todas as sessões de fechamento? Como eu vou assegurar que todos os alunos tiveram o mesmo acesso a conhecimentos prévios, tomando em consideração o nível de desigualdade socioeconômica no Brasil? Em que momento do dia esses alunos irão estudar, se os cursos deles forem integrais? E os outros afazeres de um aluno que mora na periferia? O que dizer disso? Apesar de tudo, o método também é muito elogiado, já que aumenta em muito o nível de criticidade dos alunos e também desenvolve uma virtude em todos eles, o brainstorm, a capacidade de gerar ideias, criar hipóteses e criar respostas consequentemente. Então, gente, esse é o suprassumo da minha opinião. Eu acho que eu já no final do curso, precisando, estudar de novo tudo aquilo que eu estudei ao longo desses anos, eu percebi que não me rendeu muito, porque como a gente estudava muita coisa, a gente lidava com muita informação para trazer para a tutoria toda semana, eu percebi que a gente não absorve muito, e eu acredito que não colaborou também muito com a dinâmica com o paciente, já que, como eu falei, eu fiz uma faculdade de Ciências da Saúde, ou seja, na primeira vez que eu peguei um paciente, eu já fazia a tutoria há muito tempo, Tutoria é uma forma de chamar PBL também, as sessões de PBL. E eu acho que não me influenciou positivamente muita coisa, não. Como a gente desenvolve também a criticidade e a capacidade de fazer o brainstorm, eu acredito que a gente também fica muito crítico entre nós mesmos, mas assim, nem todo mundo pensa da mesma forma como eu. Tem gente que adora o método, tem gente que acha que é uma forma bem justa assim, de avaliar. Tem gente que diz, inclusive, que o PBL faz mais justiça ao conhecimento que o aluno carrega do que uma prova, por exemplo. Porque as provas da faculdade, gente, quem já esteve numa faculdade sabe, tem prova que é tão difícil, mas tão difícil, que você nunca vai conseguir tirar uma nota acima de 5, 6, tem gente que pena pra tirar 7. Então, o PBL, apesar de todas essas contravenções, apesar de toda a polêmica que ele gera, normalmente as notas tendem a ser mais altas dos alunos no PBL também. E é isso, se você gostou do vídeo, muito obrigado pelo bom gosto. Se você não gostou, obrigado pela audiência. Você colabora muito comigo de qualquer forma.